Bom, para nós conhecermos melhor o Marmot, ele traz dentro da pasta SQLite 3 aqui, ó, uma pasta samples com vários exemplos, tá? Nós temos aí do 1 ao 31, tem esse main demo, e além disso nós temos aqui alguns demos de terceiros, tá? Os demos não são muito ricos, tá? É o básico mesmo, né? Parece com aqueles demos do ACBR, ok? Então não tem muita coisa, você não vai receber um protótipo como aqueles que vêm com os e-books que eu faço, não tem, tá? Mas já dá para ter uma noção de como a coisa funciona, né? Então eu vou abrir, por exemplo, este memo aqui, ó, que vai tratar de dados na memória. Deixa eu vir aqui. Aí está, né? Então aqui o cara põe o nome, uma mensagem, adiciona a mensagem, depois você busca por essa mensagem, ele vai encontrar, tá? Esses dados aí são armazenados em memória, depois ele salva nesse arquivinho DB aqui, ó. Deixa eu abrir esse cara aí no Notepad mesmo aqui. Aqui, ó, foram os exemplos que eu fiz, tá? Bom, deixa eu executar pra gente ver ele funcionando. Então vou colocar, por exemplo, aqui Lucas Belks. Adicionar. Quando eu procurar por Lucas, ele encontra o cara lá, tá? Ele carregou aquele arquivo DB na memória e está trabalhando com ele, ok? Muito simples. Tá, como é que ele está trabalhando aqui? Então aqui ele tem o código do botão add, né? Ele cria aqui um TSQL Sample Record. Esse TSQL Sample Record eu vou acessá-lo aqui para você ver o que é. Ele tem uma unit chamada Sample Data. Aí ele diz, olha, é uma boa prática colocar todas as definições de dados dentro de uma unit standalone, tá? Então esse Sample Data aqui é como se fossem os nossos VOs lá no T2TI. Legal? Veja que a estrutura é parecida, né? Sendo que aqui ele vai herdar de SQL Record, né? E para cada atributo aqui ele vai definir, né, aqueles que são utilizados pelo Marmot, tá? Question name tem um how tf8 e ftime tem um mod time, tá? Esses dados aqui eles são explicados lá na documentação do Marmot, tá? E aí vem as properties aqui, né, que são utilizadas. Veja que as properties são published, tá? Então ele está utilizando o RTTI, né? Embora a nova RTTI do Delphi não precise utilizar esse published aí, provavelmente ele está utilizando alguns aspectos da RTTI antiga, tá? Bom, e aqui na implementação, né, quando ele no create sample model, ele tem essa função aqui que retorna um SQL model, tá? Ele vai criar um modelo com base num SQL sample record que vai ser passado para ele, tá? E é o que acontece, por exemplo, quando nós realizamos essa consulta aqui, ó, find a previous message, ele então passa um sample SQL record para cá e ele cria um retorno já persistido para ser exibido para o usuário aqui, ok? Então, trazendo aqui para a nossa realidade, nós vamos mapear as classes do banco de dados possivelmente dessa forma aqui, tá? Isso aqui é como se fosse então o nosso cliente VO, fornecedor VO, banco VO, tá? Vamos então herdar de SQL Record, tá? Colocar aqui os atributos de acordo com os tipos de dados definidos no Marmot. Tranquilo? Muito bem. Esse exemplo, ele trabalha com dados na memória e utiliza esse sample data, que está dentro aí dessa pastinha samples do exemplo 01, tá? O exemplo 02, ele já utiliza o SQLite 3, né? É o mesmo exemplo, só que usando o SQLite 3. Perceba que ele também utiliza o sample data, aquele mesmo sample data lá, que está na pasta 01, do exemplo 01, ok? Sendo que aqui, ele vai utilizar o SQLite 3. Tá? Então, ao analisar o código aqui, você vai perceber que ele está utilizando
o banco de dados SQLite, tá? A tabela é salva aqui, ó, DB3.